Bom, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leremos os versículos 34 ao 42. Hoje nós falaremos sobre o Evangelho, a pregação do Evangelho, a salvação em decorrência da pregação do Evangelho e, como consequência disso, a doutrina dos apóstolos que nos leva à santificação. Vamos verificar o ensinamento do apóstolo nesse texto aqui. Então acompanhe com atenção a leitura. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até aqui, irmãos. Como eu já disse, a mensagem de hoje é sobre a proclamação do Evangelho pela primeira vez pelos apóstolos, e, obviamente, qualquer proclamação do Evangelho tem essa mesma sequência que nós veremos hoje aqui. A salvação em decorrência da pregação do Evangelho àqueles que Deus chamar, como foi dito aqui, aqueles a quem Ele chamar. E esse chamar aqui, obviamente, é o chamar para vir. E depois de aceitar esse chamado, a doutrina, o discipulado para a santificação. Então, nós veremos nessa mensagem que uma coisa aqui depende da outra, ou está intimamente ligada com a outra. Ao contrário do que hoje se prega na maioria das igrejas ditas evangélicas, a única coisa que realmente deveria ser ensinado aos que foram salvos pela pregação do Evangelho é a doutrina dos apóstolos. Ali nós temos todo o ensinamento de que precisamos para viver em santidade de vida. Obviamente eu não estou dizendo que a gente não deve estudar o Velho Testamento, não é esse o caso. O Velho Testamento a gente deve estudar até para entender a doutrina dos apóstolos também. Mas a doutrina dos apóstolos é o que deve ser ensinado à igreja. A doutrina que uma vez por todas foi entregue aos santos, como Judas diz lá no versículo 3 da sua pequena carta de um só capítulo, porque foi isso que Jesus mandou aos seus discípulos: fazei discípulos. Foi essa a ordem aos seus apóstolos: fazei discípulos. Eles fizeram isso e ensinaram aos seus discípulos mais próximos que eles também continuassem fazendo discípulos, como Paulo ensina a Tito e a Timóteo, 2 pastores aos quais ele escreveu, ensinando sobre o que eles deveriam ensinar às suas igrejas. Irmãos queridos, todos nós sabemos que esta vida é limitada, todos nós sabemos que esse mundo é passageiro, todos nós sabemos porque a Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas para determinados fins, inclusive o perverso para o dia da calamidade, como está escrito em Provérbios 16:4. Esse perverso, obviamente, o principal deles é Satanás, na sequência os seus demônios e na sequência todos os seus seguidores ou aqueles que não foram chamados por Deus para a salvação. Pois bem, após a queda do homem e a consequente maldição de toda a criação pelo próprio Deus, vocês estão lembrados, Adão, por tua causa, é maldita toda a terra, toda a criação. Foi Deus quem amaldiçoou.
As pessoas pensam que a maldição vem de Satanás. Vem não, é de Deus mesmo. Satanás faz parte dessa maldição também. Foi o próprio Deus. Então, de todas as instituições, queridos, que Deus deixou no mundo, e todas as instituições, é Deus quem as constitui, seja o que for, seja governo, seja secretaria não sei de quê, delegacia de polícia, o que for, todas essas instituições foram criadas por Deus, através de nós, através da inteligência que Ele nos dá, e todas essas instituições têm a finalidade de fazer com que as coisas funcionem da forma mais adequada possível. Pois bem, de todas essas instituições, há uma, em especial, que Deus deixou para a pregação do Evangelho. A única agência deste mundo que Deus deixou com a incumbência de tratar do assunto da salvação e da edificação e do discipulado daqueles que foram salvos é a igreja. É a única instituição que tem competência para tratar do assunto da redenção de toda a criação, especialmente a salvação dos eleitos de Deus. A par dessa situação, meus queridos, sabendo da urgência decorrente da exiguidade do tempo, este mundo está em processo de extinção por Deus ou de renovação por Deus. Como pode então a igreja gastar tempo tratando de coisas exclusivamente, de coisas ou de assuntos que possibilitem uma vida melhor para os seus adeptos, para os seus frequentadores, tratando de assuntos ligados a prazeres humanos neste mundo corrompido e amaldiçoado por Deus? É o mundo de Deus, mas foi amaldiçoado por Deus. E Ele vai restaurar no tempo que Ele determinou, escolhendo as pessoas que Ele determinou para tratarem dessa restauração. Ela é feita por Deus, mas é através da sua igreja. Aí como é que pode, irmãos? A igreja está tratando de outras coisas, que não é a pregação do Evangelho, que não é a salvação de almas do inferno para o reino de Deus, do reino eterno do Senhor, que não é a doutrina para o discipulado destas pessoas salvas. Não é. Todos nós sabemos, basta ligar a televisão ou ir em qualquer uma igreja. Raramente você encontrará uma igreja cuja tônica das pregações não seja exatamente o bem-estar das pessoas que estão ouvindo a pregação, em detrimento do ensino da doutrina dos apóstolos, como Jesus mandou. Vamos ao texto que nós lemos, vamos tratar desse texto. O contexto é o Pentecostes, uma das grandes festas de Israel. Ali foi a ocasião escolhida por Deus para a pregação do Evangelho em grande escala pela primeira vez. Todos os judeus do mundo, com pouquíssimas exceções, estavam ali, porque os judeus têm por obrigação, especialmente naquela época, ir para a festa da Páscoa, os pães asmos, que é uma festa dentro da festa da Páscoa, e logo na sequência os Pentecostes, estavam todos ali, por ocasião das suas festas sagradas, as mais importantes. E foi Deus quem providenciou tudo isso. Pois muito bem, ali os apóstolos pregaram o Evangelho pela primeira vez. E nós podemos ver claramente, ou sabemos pelo texto, que muito provavelmente várias daquelas pessoas que estavam ali e ouviram a pregação de Pedro, especificamente, estavam alguns dias atrás no meio da multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pois bem, naquele momento eles ouviram a pregação do Evangelho pela boca dos apóstolos e Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, chamou muitos deles, quase 3.000. Quase 3.000. Interessante, irmãos, que aqui nós podemos ver o cumprimento daquela promessa que Jesus fez aos seus discípulos, dizendo que vocês farão maiores coisas do que eu. Que muita gente usa para dizer que hoje nós podemos fazer milagres, curar,
fazer maravilhas, porque Jesus prometeu que nós faríamos maiores coisas do que ele. Jesus estava falando de salvação. Ele não estava falando de milagre, não. Ele estava falando da pregação do Evangelho. Ensinando seus discípulos como eles iriam pregar o Evangelho no mundo todo. Era isso que ele estava falando. E aqui nós vemos a comprovação imediata, ou pela primeira vez, do que Jesus disse. Jesus passou 3 anos pregando o Evangelho aqui para não tantas pessoas como os discípulos, os apóstolos pregaram aqui. E quando ele saiu daqui, quando ele voltou para o céu, ele deixou cerca de 120 convertidos. Pois muito bem, nessa primeira pregação dos apóstolos, Pedro, cerca de 3.000 se converteram. Cerca de 3.000 se converteram. Então, de fato, como Jesus disse, eles fizeram maiores obras do que Jesus fez, logo na primeira vez que pregaram o Evangelho, para valer, como se diz, no poder do Espírito Santo. Ah, irmãos, isso é muito lindo, que coisa impressionante. Como Pedro afirma em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Pois é, Pedro pregou primeiro, como Jesus também havia mandado, para os judeus. A pregação do Evangelho atingiu primeiro os judeus, porque foi dirigida primeiro aos judeus. Claro que ali havia muita gente que não era judeu. Afinal de contas, os judeus estavam sob o Império Romano e sob a cultura grega. Então ali havia muita gente, mas a pregação de Pedro foi dirigida exclusivamente aos judeus. Nós podemos ver isso nos versículos atrás aqui, que fala da pregação. Lá no versículo 14, nós vemos ele dizendo, varões judeus. Ele não estava se dirigindo a todo mundo que estava ali, não. Ele estava se dirigindo aos varões judeus. No versículo 22, ele repete, varões israelitas. No versículo 29, ele repete, irmãos. Um judeu não chamava uma pessoa de irmão se essa pessoa não fosse um outro judeu. E finalmente, no versículo 35, ele diz, casa de Israel, ouçam o que eu vos estou dizendo. Nessa primeira pregação do Evangelho, os apóstolos se dirigiram primeiramente aos judeus, conforme o Senhor Jesus lhes ordenou, desde a primeira vez que lhes mandou pregar. Jesus já avisou, olha, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedro bradou aqui, casa de Israel, ouçam. Lá na última vez que ele falou com os apóstolos antes da sua assunção ao céu, aliás, ascensão aos céus, quando ele subiu antes, ele disse, vocês estão lembrados em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, primeiro. Depois, onde? Na Judéia, primeiro para os judeus. Depois, Samaria e depois os confins da terra. Foi essa a ordem. Até Paulo, logo que se converteu, pregou primeiro em Jerusalém também. Até Paulo, quando sabia que a sua missão e comissão era para os gentios, mas assim mesmo, em toda cidade que ele chegava, ele ia pregar primeiro nas sinagogas. Era o primeiro lugar que ele ia, está lá em Atos, vamos ver em Atos, todos os casos, ele ia primeiro para as sinagogas. Em Filipos não havia sinagoga, então ele descobriu que havia um grupo de pessoas tementes a Deus que se reunia ao lado, na margem de um rio lá, e ele foi lá pregar para essas pessoas. Muito bem, irmãos. Nós verificamos aqui então que os varões judeus, que os israelitas, que os irmãos, que os da casa de Israel a quem Pedro se dirigiu responderam ao chamamento do Evangelho. Está escrito aqui, nós lemos, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhe o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Olha, irmãos, aqui nós podemos ver duas coisas. Primeiro, qual é o primeiro chamamento do Evangelho? Chamado ao arrependimento.
Já que nós estamos tratando do Evangelho do Novo Testamento, eu não vou nem falar no Velho Testamento qual era a primeira coisa que os profetas do Velho Testamento chamavam Israel. Era o arrependimento também. Mas vamos tratar do Novo Testamento aqui. A pregação de Jesus, todas as pregações de Jesus que você viu no Evangelho, era arrependei-vos. A primeira coisa, quando ele dizia quem ele era, o que ele vinha fazer, já é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. João Batista, antes de Jesus, arrependei-vos. Pois aqui também, queridos, quando aqueles homens foram chocados pela pregação do Evangelho e perguntaram, irmãos, o que faremos? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Nada de venham ser felizes. Venham ter uma vida melhor neste mundo, como é a tônica de todas as pregações de qualquer igreja evangélica, com raríssimas exceções. Seja nas igrejas, seja na televisão. Não é isso que deve ser pregado, como nós vemos aqui na Bíblia. A primeira palavra, o primeiro chamamento é arrependei-vos. Aí, havendo o impacto da pregação do Evangelho, diante desse chamamento, arrependei-vos, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Tomar uma atitude digna de arrependimento, como João Batista dizia, produzir frutos dignos de arrependimento. E como nós sabemos, o batismo é o sinal da aliança do Novo Testamento, assim como a circuncisão era o sinal da aliança no Velho Testamento. Todos aqueles homens ali já eram circuncidados. Todos eles imaginavam que já faziam parte da aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó e assim por diante. Só que Jesus veio mostrar que eles não haviam entendido a coisa, não. A nova aliança prometida nos profetas, quando Jesus fez a ceia com os seus discípulos, ele disse, esse é o sangue da nova aliança. Ele estava se referindo à aliança prometida lá em Jeremias, por exemplo. Farei uma nova aliança com o meu povo. Tirarei deles o coração de pedra, colocarei um coração de carne, dar-lhes-ei um novo espírito, colocarei neles o meu temor, colocarei neles também o meu espírito, para que eles andem de acordo com os meus estatutos e os meus juízos. Essa é a nova aliança, e chegou. Jesus é aquele da nova aliança, ele disse, está chegado o reino de Deus, sou eu. Este é o sangue da nova aliança. Pois muito bem. O sinal da nova aliança é o batismo. Jesus mandou aquele que aceitasse o Evangelho fosse batizado. Então, quando os irmãos perguntaram, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu na lata, como nós dizemos aqui, sejam batizados. Sejam batizados. Tomem uma atitude que demonstre claramente que vocês agora são novas criaturas, que vocês agora pertencem ao Senhor Jesus, que vocês agora foram incluídos na igreja de Jesus. Isso é dom de Deus. E mais, Pedro diz aqui, esse dom não é só para vocês que estão aqui me ouvindo, é também para os vossos filhos e para todos aqueles a quem Deus ainda vai chamar. Que coisa linda, irmãos. Versículo 39. Que coisa linda. Naquele momento foram acrescentados cerca de 3.000. Então vejam bem, até aqui nós já falamos da pregação do Evangelho. O que deve ser pregado, Pedro obviamente pregou e mostrou a eles que aquele que vocês mataram na cruz é o Messias. E tudo isso foi feito pelo desígnio de Deus. Nem por isso vocês são excusáveis. Arrependam-se! Muito bem, Deus deu o dom do arrependimento àquelas pessoas. Deus salvou ali naquele momento cerca de 3.000 pecadores. O que vem a seguir? Depois de salvos, depois de receber o arrependimento, o batismo, está tudo ok? Não precisa mais nada? Basta frequentar uma igreja e pronto, aos domingos de preferência, porque a nossa cultura é assim. O domingo é o dia separado pela nossa própria lei
brasileira, um país católico. Basta isso? Ou, como se vê nas igrejas, basta que eu vá a cada domingo nas igrejas, assistir a uma pregação adocicada, uma pregação psicologizada que me faz sentir bem com os meus pecados, nunca me chama ao arrependimento, me deixa muito bem obrigado, e o pastor ainda diz que Deus quer me abençoar o tempo todo. É isso? Basta receber uma dieta à base de pregações adocicadas, psicologizadas, repito, a fim de fazer com que pecadores sintam-se confortáveis com os seus pecados? Nós vemos aqui que não. Claramente não é assim não, irmãos. Como nós podemos ver no versículo 42, último versículo que nós lemos, aqueles pecadores convertidos não se limitaram a receber o batismo e a fazer parte de uma nova agremiação religiosa, não. O versículo 22 diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora observem, eles perseveraram. Vamos ver alguma coisa de suma importância na ordem dessa perseverança. Eles perseveraram primeiramente na doutrina dos apóstolos. E aqui nós temos, no Novo Testamento, a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles a quem Deus salva, Ele levará em santidade de vida até o dia da glorificação. Aquele a quem Deus salva não se conforma apenas em fazer parte de uma agremiação religiosa, de uma igreja. Não se conforma em apenas receber uma dieta de pregações adocicadas a cada domingo. Irmãos, vocês sabem que eu estou aqui, dia 24 agora, faz 9 anos. E nesses 9 anos, uma pessoa chegou aqui na minha igreja, na nossa igrejinha, e conversou comigo dizendo que não aguentava mais andar nas igrejas e ouvir pregações que eu percebo que estão querendo me enrolar. São pregações para me agradar. Eu não quero isso. Eu quero é aprender a doutrina. Pois é, nesses 9 anos, uma única pessoa chegou aqui dizendo isso. Nesses 9 anos, inúmeras pessoas já saíram daqui dizendo: eu não aguento essa pregação do pastor Juarez. Eu venho para a igreja para ser chamada a atenção o tempo todo. Ou seja, essa pessoa não se considera pecadora. Ela já está em ordem. Ela quer apenas pregações adocicadas. E foram-se embora daqui já às dezenas. Vocês sabem disso. Ora, irmãos, o que vem em primeiro lugar é a doutrina dos apóstolos. Observe que a salvação daqueles irmãos, ou a salvação de um crente verdadeiro, não se limita à sua experiência da conversão. O que é que nós vemos nas igrejas? Até bem pouco tempo atrás estava na moda, embora não tenha caído da moda isso não, porque não cai nunca, mas houve uma época, alguns anos atrás, que era uma moda espantosa, os testemunheiros profissionais, contando seus testemunhos os mais mirabolantes possíveis e cobrando das igrejas para dar esse tal testemunho. E a igreja assim de gente, que aqui na Paraíba a gente chama de abestados, para escutar esse testemunho, e saíam dizendo ainda: que testemunho forte. Observem, aquelas pessoas não se limitaram à salvação verdadeira, não se limita ao episódio, não se limita à experiência da conversão, não.
Claro que a conversão é um ato extraordinário, milagroso do Espírito Santo, do mesmo jeito que a santificação através do discipulado pela doutrina dos apóstolos também é um ato extraordinário pelo poder do Espírito Santo, e isso só acontece com quem realmente foi salvo. Por que as pessoas não gostam de discipulado? A grande maioria dos membros de qualquer igreja não gosta de discipulado porque não é crente, porque nunca se converteu. Por que a maioria dos pastores também não gosta de discipular? Porque também não são crentes, nunca se converteram. Estão no emprego de pastor. São pastores de faz de conta, conduzindo ovelhas de faz de conta, em uma igreja de faz de conta. Essa é a triste realidade nossa. Mas não é assim que a gente vê na Bíblia, como deve ser. Não é assim. Nós sabemos claramente, porque Jesus disse, poucas pessoas são salvas. Muitos são chamados, poucos são os eleitos. Nós sabemos claramente disso. E é exatamente por isso que a grande maioria dos irmãos de qualquer igreja não gosta de estudar a Bíblia. Agora, os salvos, esses estudarão. Por que aqui no culto de doutrina que nós temos aqui na quarta-feira e no sábado tem meia dúzia de pessoas? Por que os outros não vêm? Porque eles não têm interesse em estudar a palavra de Deus. E por que não têm interesse em estudar a palavra de Deus? Não há outra resposta, só há essa. Porque não são salvos. Nunca foram salvos. O salvo buscará crescer no conhecimento da doutrina dos apóstolos, porque ele sabe que aquilo ali é o leite. Ele sabe que aquilo é o alimento espiritual para a sua vida. Ele sabe que foi salvo para ser santo. E ele sabe que precisa ser santo para ser glorificado. Paulo explica isso muito bem na ordem. Lá em Romanos 8, versículo 30, quando ele diz que aqueles a quem Deus predestinou, a estes também chamou. Ou seja, aqueles que Deus amou desde a eternidade, no tempo oportuno ele chama. Como Pedro pregou lá e 3.000 se converteram. Pois bem, aqueles a quem ele chamou, a estes também justificou. O que quer dizer isso? Você é um pecador que não tem como pagar sua conta, mas eu vou declarar você justo pelo sangue do meu Filho Jesus Cristo. E você vai entender isso. Aí Pedro termina dizendo que aqueles a quem ele justificou com o sangue do Cordeiro, com a justiça do justo Jesus, a estes também glorificou. Pedro pulou aqui aqueles a quem ele santificou, porque ele estava tratando exatamente disso. Ele estava tratando da discipulado dos irmãos. E nós podemos ver também na Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá a Deus. Então a santificação está clara nesse processo aqui. A quem Deus amou na eternidade, no tempo oportuno ele chama. A quem ele chama, ele vai justificar, obviamente, a quem ele chama para a salvação, porque ele chama também para a condenação. Venha, o cara não vem. Então esse ficou para a condenação. Mas o que ele chama vem, e ele vem, que ele fez com Paulo, com os apóstolos, com qualquer um, que ele chamou para vir. O jovem rico, por exemplo, ele não chamou para vir. Ele chamou e o jovem rico virou as costas e foi embora. Pois é, ele não foi chamado, não recebeu o dom. Dom é dádiva, graça. Graça é dádiva imerecida. Pois é, aquele jovem rico não foi chamado para a salvação. Mas esses 3.000 aqui foram. Todos os salvos são chamados para a salvação. Você não pode vir por sua vontade própria. Nenhum pecador pode vir por sua vontade própria. Você só pode vir se for trazido. Como Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Está na Bíblia. Muito bem. Então nós verificaremos, irmãos, olhando para o nosso mundo e para as igrejas e pregações e tudo mais, nós sabemos disso, especialmente quem é estudioso nessa área, da fenomenologia da religião. Vocês sabem que eu sou um estudioso nessa área. Para mudar de vida, meus queridos, para ter uma vida melhor, para passar a sentir-se melhor neste mundo, isso pode ser conseguido através de qualquer religião. Qualquer religião.
ou mesmo grupo social, como por exemplo os alcoólicos anônimos, que aquilo é uma espécie de seita. Qualquer religião trata disso. É o seu objetivo principal. É levar as pessoas a serem melhor. A ser uma pessoa melhor. Seja Umbanda, Candomblé, qualquer uma. Ela visa isso. Tem um lado errado, que nem os protestantes também têm, mas o lado certo de qualquer religião, ela tenta levar a pessoa a uma evolução no estado da sua vida. Só que, se as outras religiões fazem isso, inclusive as religiões evangélicas, ditas evangélicas, aliás, as igrejas evangélicas, o cristianismo, dito cristianismo, também está fazendo isso. A igreja de Deus verdadeira, ela só tem que pregar o evangelho, ensinar a doutrina dos apóstolos. Foi essa a ordem de Jesus: fazei discípulos. Jesus não disse fazei convertidos, fazei membros de igrejas. Ele não disse isso, ele disse fazei discípulos. Por quê? Porque só é possível discipular quem realmente se converteu. Porque a conversão é do Espírito Santo, assim como o discipulado, a iluminação para entender o discipulado, também é obra do Espírito Santo. O verdadeiro salvo, queridos, além de ser resgatado da maldição do pecado, este sabe que precisa ser santificado. Este sabe que não há como ser santificado sem a doutrina dos apóstolos. Por isso aqueles irmãos da igreja primitiva, como lemos, continuaram perseverando, ávidos pelo conhecimento da doutrina dos apóstolos, o que os levava automaticamente a viver em comunhão, cuidando uns dos outros, o que os levava automaticamente a uma vida de oração para louvor da glória do grande Deus que lhes deu grande salvação. É só isso a vida da igreja. É só isso. Aí, esse testemunho, essa qualidade de vida vai fazer com que as pessoas cheguem. É Deus mesmo que traz. Aliás, está escrito lá em Atos 42 a 47. E Deus lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Ah, irmãos, quando nós sabemos de todas essas coisas, aí nós precisamos perguntar. Temos uma questão aqui que é obrigatória, e vocês sabem que eu faço isso todo domingo. Toda aula que eu dou aqui. Quando nós sabemos dessas coisas, será que todos aqui estão vivendo assim? Será que todos aqui têm consciência de que precisam viver assim? Ou, vamos para a prática, será que todos aqui vivem assim? Todos nós aqui também sabemos que a resposta é não. É por isso, meus irmãos, que eu não paro de exortar. Exortar não é simplesmente chamar a atenção. Não. Exortar é chamar a atenção, encorajando para fazer o que é certo. Admoestar quer chamar a atenção, se for possível, ralhando, brigando com a pessoa, repreendendo. A admoestação nem tanto, ela é chamando, olhe, preste atenção, vamos fazer isso. Por isso a nossa constante exortação, queridos. Arrependam-se. Faz 9 anos, agora dia 24, que eu estou aqui chamando a atenção dos pais para a criação dos filhos, na admoestação e na disciplina do Senhor, como está escrito na Bíblia. 9 anos que eu chamo a atenção disso aqui. Todos vocês que estão me vendo e ouvindo,
Sabem quem foi de vocês que eu vi alguma mudança nesse sentido? Ninguém. Nenhum ensinou seus filhos na disciplina da administração do Senhor. Os filhos estão fora da igreja. E eu disse para vocês que ia acontecer isso. Eu disse para vocês que vocês vinham me pedir oração pelos seus filhos depois e já vieram. E como isso corta o coração do pastor. Como isso machuca um velho pastor que fica orando e ensinando e exortando e não vê resultados. Arrependam-se, irmãos. Arrependam-se. Tomem uma atitude. Mudem a sua vida. Cada um busque a face do Senhor. Humilhado. Diga, Senhor, me ajuda, eu não tenho tido força para fazer o que me tem sido ensinado até hoje. Me ajuda, eu preciso mudar, meu Senhor, me ajuda. Só o teu poder é capaz disso. Busquem crescer no conhecimento da disciplina dos apóstolos. Vocês sabem que tem um pastor que se esforça para ensinar vocês. A minha vida é estudar para ensinar vocês. Estou à disposição de vocês o tempo inteiro, como vocês sabem disso. Essa igrejinha tem um pastor interessado na salvação e no crescimento em santidade dos irmãos. E não apenas em crescer o número de membros aqui na igreja. Não me interessa isso, porque Deus não me mandou fazer isso. Ele me mandou fazer discípulos e não membros de igreja. E façam isso, tomem essa atitude, tendo em vista que a consequente comunhão dos santos são o maior testemunho para que o mundo saiba que Deus enviou Cristo. Ele disse isso na sua oração sacerdotal. Lembram? Lá no finalzinho. Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Presta atenção. Jesus não disse para que o mundo seja salvo. Ele sabe que o mundo jamais será salvo. Ele mesmo disse, poucos são os salvos. E se você prestar atenção estudando o Velho Testamento, você verá que poucos israelitas foram salvos. Poucos. Daquela multidão de Israel, poucos foram salvos. E de quem não era israelita, muito menos ainda. Você vê na Bíblia inteira. Claro que não foi só isso, mas pelo que está relatado, você pode imaginar. Você só vê um Ciro Naamã sendo salvo. Você só vê uma Moabita Ruth sendo salva. Você só vê uma Cananita Raabe sendo salva. Eu não estou dizendo que esses são os únicos, mas pelo relato da Bíblia, pelo tantinho de gente que tem citado ali, não israelita que foi salvo, vocês calculam, dá para a gente imaginar o que Deus disse. Pouca gente é salva. Só aqueles que Ele mesmo escolheu. Pois bem, irmãos, e como essas pessoas serão atingidas? Como essas pessoas verão essa salvação? Pelo testemunho da igreja. A pregação da igreja é o testemunho da igreja. Quem prega para quem nunca ouviu o evangelho é evangelista, é missionário que recebeu uma comissão especial para isso. A igreja prega com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas palavras que transmitem graça. Como está escrito lá em Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquelas que transmitem graça aos que edificam aqueles aqui a ouvem. É isso, é só isso. Só temos que crescer em santidade pela doutrina dos apóstolos e a nossa vida de santidade influenciará as pessoas. Mas nós, queridos pais que estão me olhando agora e me ouvindo, não temos condição de influenciar nem os nossos filhos. Como influenciaremos alguém se os nossos próprios filhos não vêm mais para a igreja? Porque vocês não lhes ensinaram. Vocês não deram um bom exemplo. Por isso eu estou dizendo, arrependam-se, peçam graça a Deus, vivam como crentes. Porque só crente pode viver como crente. Só santo pode viver como santo. Vir para a igreja não quer dizer nada.
É na comunhão, irmãos, que nós realmente crescemos. No estudo da doutrina. É assim que nós temos condição de viver em oração, oração de gratidão, oração de exaltação a Deus. Por tão grande salvação. Quanto mais doutrina, mais nós temos condição de orar. Porque a doutrina nos dá conhecimento de Deus, para eu poder orar a Deus com intimidade, para que a minha oração não seja a minha vontade, mas seja a vontade dEle. Jesus disse isso. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Todo mundo adora dizer isso. Mas para quem foi que Jesus disse isso? Para os seus discípulos. E quem são os seus discípulos? Ele também disse, aqueles que me amam, aqueles que cumprem os meus mandamentos. Ele disse isso, irmãos. Então todo mundo adora dizer, batei e abri-se-vos. Mas sim, mas isso não é para você não. Isso é para quem é discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus é aquele que cumpre os seus mandamentos, é aquele que o ama, é aquele que ora, louvando, exaltando a Deus. Irmãos queridos, prestem bem atenção a essa palavra de hoje. E que Deus nos conceda graça para entender a sua palavra, para entender a sua doutrina. E que Deus nos conceda ainda mais graça para pô-la em prática, porque nós só podemos fazer tudo isso, nunca se esqueçam disso, se nós estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aos Efésios, Paulo lhes ensina, depois de ensinar tudo, ele diz, quanto ao mais, ou seja, além de tudo isso que eu ensinei para vocês, há uma coisa ainda. Tudo o que vocês fizeram, ele tratou do que a Bíblia chama de a armadura do Espírito Santo. Pois muito bem, depois de ensinar como é que funciona essa armadura, ele disse, olha, agora essa armadura precisa estar azeitada, precisa estar lubrificada pela oração no Espírito. Nós só podemos fazer tudo isso, queridos, se estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. Então que Deus nos dê graça, para que nós sejamos, como nós vimos aqui no final da leitura, perseverantes na doutrina dos apóstolos. Aí então, por consequência, nós viveremos em comunhão uns com os outros. E por consequência desse conhecimento da doutrina e do amor entre os irmãos, teremos oportunidade de orar a Deus, oração de Deus, através de nós e em nós. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém.